Olá, tenho um prazer imenso estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e poder contar com a sua companhia. Aproveite esse friozinho e curta junto comigo. Nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura, temos dica de leitura e dica de livro. Temos também as colunas Apaixonados pela Leitura e a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. Na terceira parte dessa edição, conversamos com Ana Paula Maia, escritora carioca e roteirista de cinema, que mora em Curitiba. Gravamos essa entrevista com Ana Paula no Sesc em São Mateus, cidade localizada a 80 quilômetros de Linhares, onde ela veio ministrar uma oficina de narrativa dinâmica através de um projeto do Sesc. Ana Paula possui 6 romances, 4 deles publicados pela editora Record, de repercussão nacional. E ela destaca o mais recente, Assim na Terra como Embaixo da Terra. Ela tem livros publicados na Sérvia, na Alemanha, Argentina, França, na Itália, Estados Unidos e Espanha. Seu romance, A Guerra dos Bastardos, se destacou na Alemanha como um dos melhores livros policiais estrangeiros. De Gados e Homens, outro livro de sua autoria, está na lista dos 10 melhores romances publicados na Argentina em 2015. Ana Paula fala da sua experiência como leitora e dos seus hábitos de escritora. É uma referência para escritores que já têm histórias para contar e também para quem está iniciando a carreira. Sobre a importância do hábito da leitura, ela diz o seguinte: não só agrega mais conhecimento o hábito da leitura, mas também acredito que ajuda a gente a refletir melhor sobre o mundo que a gente vive, o nosso espaço de convivência e a gente também tem essa possibilidade de melhorar a nossa abordagem com o outro também, de formular as ideias, de ter essa dinâmica na comunicação. Então, isso é o que eu vejo mesmo como uma questão bastante importante e agregadora do hábito da leitura. Nessa segunda temporada do nosso programa Sim para a Literatura, queremos permanecer na sua companhia. De volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Na nossa dica de leitura, publicamos um vídeo de Mário Sérgio Cortella, indiscutivelmente um dos mais respeitados formadores de opinião sobre a realidade brasileira. Cortella é filósofo, professor e escritor. Ele fala da necessidade primeira da formação de professores leitores como ingrediente fundamental para a formação de uma sociedade leitora. Vamos assistir juntos. Uma das coisas mais gostosas na área de educação escolar, especialmente para homens e mulheres que lidam com a formação de crianças no ponto de partida, na trilha inicial, é exatamente a formação continuada. Jamais a gente pode esquecer que não é um bom ensinante quem não for um bom aprendente. Por isso, um professor, uma professora sabe, acima de qualquer coisa, da importância de nós nos formarmos. Eu até brinco que nós somos profissionais amadores. Claro que amadores no sentido duplo que a palavra coloca. Amador porque é aquele que ama aquilo que faz, mas amador também porque sabe que não está pronto ou pronta naquilo que tem de fazer. Nenhum e nenhuma de nós é perfeito. A ideia de perfeito é feito por completo, feito por inteiro, concluído. Nós em educação lidamos com vida, vida é processo, processo é mudança. Por exemplo, tem professora que começou a dar aula aos 16 anos de idade e os alunos tinham 5. Aí ela fez 20 anos de idade, eles tinham 5. Ela fez 30 anos de idade, eles tinham 5. Fez 40 anos de idade, eles tinham 5. Cada um e cada uma de nós toma contato no dia a dia com o que há de mais novo na vida. Por isso, a formação continuada, ela é a nossa renovação. Quem em educação escolar não for capaz de continuar se formando, não pegar as trilhas da formação, não conseguirá, né, de modo algum, estar atualizado, ser de fato alguém que tenha competência e, acima de tudo, relevância no que fazemos. Por isso, nenhum professor ou professora se envergonha de estar em processo de formação. Só uma pessoa tola, que é o que nós não queremos ser, supõe que já está pronto, que já está concluído, que já está terminado.
Por isso a gente tem de ler, fazer com que as crianças também se encantem com a leitura, com o estudo. A primeira plataforma de ensino à distância na história humana é o livro. Mesmo que a gente use hoje com alegria plataformas digitais que transformam átomos em bits, o livro, na plataforma papel, inclusive, ele é um ensino à distância desde a sua origem, em pergaminho. Ele já o foi também, de outros modos, mas ele, naquilo que hoje é o papel, ainda nos encanta na nossa condição de nós sabemos o quanto que a leitura ela nos dá densidade, nos faz refletir, nos faz pensar de outro modo, faz com que aquilo que a gente faz e precisa fazer bem seja melhor feito. Por isso é um sinal de inteligência, tua e minha. No dia a dia, quem atua em educação escolar está se formando, fazer dos livros e da leitura um ato continuado e, acima de tudo, ter uma natureza exemplar para as crianças que, quando nos percebem encantados com a leitura, também com ela se encantam. Por isso, esse encantamento coletivo, ele é quase um enfeitiçamento no bom sentido. Aquela coisa da fada, na gostosura que é o estar fadado, estar destinado a seguir uma determinada trilha. E que trilha é essa? A trilha da formação, que nos faz mais adequados, nos faz mais substantivos, nos faz melhores naquilo que a gente pode ser. Mas também, claro, nos deixa em estado de alerta para que a gente entenda que há muita coisa a saber e nós saberemos, juntas e juntos. Na nossa dica de livro, a nossa convidada da entrevista desta edição, Ana Paula Maia, comenta sobre o último livro que publicou, Assim na Terra como Embaixo da Terra. Uma bela dica de livro. Veja comigo. É um livro que eu fui beber um pouco em Franz Kafka, na Colônia Penal, dele, que é uma novela curta. Esse livro é um livro que se passa numa colônia penal, porque eu decidi escrever sobre o sistema carcerário. Era um assunto que eu já queria abordar há muito tempo, e como o meu espaço na ficção é um espaço mais rural, eu não queria levar o tema para dentro de um presídio, de um presídio mais convencional. Então eu fui para o espaço da colônia. Existem algumas colônias no Brasil, são bem poucas, existem algumas, e eu queria esse espaço de colônia para contar essa história que é, acredito eu, a minha história mais metafórica, o Assim na Terra como Embaixo da Terra, que é uma colônia que tem alguns pouquíssimos presos, o diretor da colônia, que são ele e mais um agente prisional, tomando conta desses apenados que estão esperando para serem transferidos. Eles estão aguardando a chegada de um oficial de justiça. E nesse curto espaço de tempo, de pouquíssimos dias, as coisas começam, o leitor começa a entender o que está de fato acontecendo naquela colônia, as coisas que vão se desenrolando. É um thriller, e então, por ser um thriller, eu não posso falar muito, senão eu acabo dando muito spoiler da história, mas é uma história que as coisas vão se desdobrando, coisas estranhas estão acontecendo naquela colônia, já vem acontecendo. E, enfim, essa é a abordagem desse livro último. Na coluna Participação dos Telespectadores, temos depoimento de pessoas ligadas à área de educação que destacam aspectos importantes sobre a importância do hábito da leitura. Acompanhe comigo. A leitura ela é importante para mim desde a infância. Foi um momento de como se fossem amigos, no momento da escola, em casa, de muita interação. E foi onde eu me encontrei para ser uma bibliotecária e incentivar outros o hábito da leitura. Com elas a gente desenvolve o hábito de escrever, conhece novos lugares, mesmo que você não possa viajar a esses lugares, você consegue conhecer vários lugares, várias pessoas, vários costumes e aprender cada dia a vida cotidiana através da leitura. Então é importante tanto para a formação social, como para a sua formação acadêmica, como a formação familiar. Então a leitura ela está interagida em tudo na minha vida. E graças à leitura eu conheci essa profissão, tenho muito orgulho por ela. A importância da leitura é que ela propicia que nós nos tornemos cidadãos e que possamos valer os nossos direitos, que possamos saber conversar, possamos saber dialogar e resolver os nossos problemas. Então não adianta simplesmente a escola alfabetizar as pessoas no sentido de saber ler, mas no sentido de ser letrado
e de saber resolver os seus problemas por meio da leitura, do background, do feedback que cada um tem dentro de si. O seu lastro cultural, a maior parte dele você adquire por meio dos livros, das suas leituras. As leituras de mundo e as leituras que estão nos livros. Olha, a leitura para mim é uma oportunidade de viajar por conhecimentos, por mundos diferentes que não estão tão próximos da gente. Eu diria também que a leitura ela nos alimenta a alma, alimenta o nosso vocabulário, alimenta o nosso conhecimento de mundo. Então eu diria que a leitura é essencial, como outras coisas essenciais na nossa vida. Se eu pudesse colocar a leitura, né, ou o acesso à informação, porque eu diria que a leitura ele é uma possibilidade, como eu disse antes, de conhecer o mundo, conhecer outras ideias, conhecer aqui o pensamento de outras pessoas em relação ao assunto. E também nos dá a possibilidade de valorizarmos o nosso vocabulário, o nosso conhecimento, a nossa capacidade de transmitir também informação. Porque eu acredito que o conhecimento só se realize com a captura de informação. Então, eu acho que a leitura e tudo que advém desse mundo da escrita e da leitura é muito bom para a nossa formação e para o nosso desenvolvimento e crescimento intelectual, principalmente. Vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com a entrevista. Até daqui a pouco. De volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Eu convido vocês para assistirem comigo a entrevista com Ana Paula Maia. Eu venho numa trajetória já de uns 14 anos que eu venho publicando. Eu tenho 6 livros publicados, esse é o novo livro, né, que se chama Assim na Terra como Embaixo da Terra, que chegou bem recentemente, ele está há 1 mês e meio nas livrarias. E nessa trajetória, nessa caminhada, nos últimos anos eu comecei a publicar também no exterior. Porque acaba se tornando um movimento bastante natural, né? A gente começa publicando no Brasil e, a partir de algum momento, eu tenho uma agente literária no exterior para as publicações fora. E aí o mercado, há um incentivo, principalmente da Biblioteca Nacional, né, que estimula a tradução de autores brasileiros no exterior, né, que dá um apoio, eles têm um edital. E isso também ajuda as editoras no exterior a publicar os autores contemporâneos. E também alguns clássicos são publicados também dentro desses editais. Algumas editoras também publicam, né, sem editais também. Eu já tive publicações com e sem. Mas há um interesse, sim, pela língua portuguesa, em alguns países da Europa, Estados Unidos, e também na parte da América Latina também, da qual somos vizinhos, né, fazemos fronteira, porém não falamos a mesma língua, né, porque a língua portuguesa ela não faz fronteira, né. O curioso é isso, a gente faz fronteira com países de língua espanhola, né. Então eu tenho essa carreira que vem sendo construída aqui e paralelamente no exterior. Habitualmente, Ana, quem tem a experiência de escritor, normalmente vem da experiência como leitor. Como é que começou a sua experiência como leitora? Eu comecei a ler, tive momentos de leitura na infância e momentos de leitura na adolescência. Mas a leitura mesmo ela entrou na minha vida com mais força a partir dos meus 18 anos, que eu comecei a me tornei uma leitora bastante ávida naquele momento, tinha uma sede por leitura muito grande e lia de tudo. A minha base de leitura, em princípio, foi filosofia, não eram romances nem histórias de ficção. Eu não tinha muito interesse por romance, curioso, assim, eu não gostava muito de ler ficção. De ficção eu gostava muito mais de consumir ficção pelo cinema. E nas leituras, eu gostava de leituras de filosofia, leituras que tratavam muito mais dessa abordagem do modo de pensar, do modo de refletir. Eu acho que isso me ajudou muito, e isso acaba refletindo muito na minha maneira de construir as histórias também. E a ficção, os romances, eles vieram depois. Eles foram uma coisa que eu comecei a ler uns 3 anos depois desse embasamento mais filosófico, que eu comecei a ter interesse por ler livros de romances, porque até então eu não tinha interesse. Tem, dessa história de leitura sua, tem algum escritor que marcou assim essa trajetória e por quê?
Teve alguns escritores, né? Principalmente porque desse início de leitura, eu não li a literatura brasileira. A literatura brasileira, ela é uma coisa que demora, às vezes, a chegar até o brasileiro, né? É uma coisa muito curiosa. Então, eu comecei muito pelos russos, lia uma literatura norte-americana, e principalmente Dostoiévski, que foi um autor que foi bastante importante nesse meu início. Então, coisas como autores muito distintos, como eu lia Júlio Verne, que é um francês, né, clássico narrativo, com uma outra pegada literária, e lia Dostoiévski, que é um russo com quem eu tenho muita empatia, e lia muito Edgar Allan Poe também. Então eu transitava muito mais por uma literatura estrangeira, e a literatura brasileira ela foi entrando depois na minha vida. Foi o caminho que eu fui percorrendo. E até então eu comecei a ler em seguida muitas coisas de Nelson Rodrigues, que é uma referência que eu acho literária muito importante para mim. E as peças de Nelson Rodrigues que eu acho geniais. Então eu tinha muito essa leitura do teatro, né? Porque o Nelson eu li, eu não assisti muito o Nelson, mas eu li, né? A possibilidade de você numa biblioteca pegar um livro, né, com as peças dele era muito mais viável para mim, então eu li muitas peças do Nelson Rodrigues, o que me ajudou muito também nessa questão da construção do diálogo, né, que meus livros têm muito diálogo. Então eu trouxe isso muito do teatro, a construção das ideias veio muito da filosofia, e uma escrita muito clássica, eu acho que veio dos autores clássicos que eu li também. Da sua experiência como escritora, de onde surge a ideia para a construção dos personagens? Essa é uma curiosidade que muitos escritores iniciantes têm. Eu acho que a sua experiência pode valer muito como referência. Eu acho que eu já tinha esses elementos literários, eu já tinha toda uma questão também de uma bagagem cinematográfica. As minhas referências de cinema, elas aparecem muito nos meus livros. Porque, às vezes, o artista ele bebe em fontes diferentes, né? Então, é muito comum cineastas beberem nas artes plásticas. Às vezes, a gente vê um filme que tem uma plástica de um artista. A gente fala assim, nossa, essa imagem me lembra um pintor, né? Por causa dos enquadramentos, da luz. E eu, como escritora, bebo muito no cinema, que é um lugar que eu gosto muito. Eu gosto muito de imagem. Os meus livros têm essa questão imagética também muito forte, muito presente. E os meus personagens, eles vão fazendo eu fui fazendo uma costura, eu acho, de tudo que eu tinha de referências de vida, das coisas que eu fui consumindo, principalmente o que eu consumi, né? Porque a televisão é uma janela, né? Eu fui criada na frente de uma TV. Então é uma janela que te conta história o tempo todo. Então, eu acho que eu tinha esse filtro dessas referências. Eu, por exemplo, eu gosto muito do Sérgio Leone, que era um diretor de filmes de Velho Oeste, e eu tenho uma referência muito forte disso por causa dos meus personagens, que são homens muito brutos, que vivem em região rural, que tem essa atmosfera um tanto de terra sem lei, essa atmosfera do Velho Oeste. Às vezes uma atmosfera de fronteira, dessas fronteiras latinas que nós temos no Brasil. Então, eu tenho muito dessas referências, porque eu tenho empatia por esses lugares e tenho uma carga também dessas referências culturais, essas referências, digamos, pop, né, que eu fui construindo ao longo da vida. Ana, da sua experiência como leitora, você escreve todos os dias, você se isola, porque nós temos uma nova geração aí, né, de escritores que fazem 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Está ouvindo música, está escrevendo, está no Facebook. Como é que é a sua experiência? É um momento de isolamento, é um momento de abstração? Não me isolo para escrever, eu tenho que estar num lugar relativamente sossegado, mas aqui, sempre que eu começo a escrever um livro, começa uma obra perto, né? Então eu já estou acostumada a escrever com alguma marretada, eu não sei porquê, eu começo a escrever um livro, começo uma obra ao mesmo tempo. Então sempre já estou acostumada a escrever com um martelo batendo, algumas interrupções também. No momento que eu estou escrevendo, eu procuro não ficar online, né, em rede social e nem nada. Mas eu vou escrevendo e a cada meia hora talvez eu paro e faço alguma coisa, tomo um café e dou uma olhadinha na minha rede social, posso responder um e-mail. Eu sempre fiz isso, assim, eu nunca escrevi de uma forma tão mergulhada. Eu entro
e eu preciso sair para respirar e depois eu continuo. Então eu tenho uma relação com a escrita muito mais fluida, eu acho. Eu não preciso ficar muito retirada, muito isolada. Tem alguns escritores que declaram que eles têm uma certa dificuldade de concluir o livro, de desapegar do livro e então disponibilizar para publicar para que o leitor tenha acesso. Nesses 6 livros que você escreveu, você teve essa experiência? Não tive. Geralmente eu escrevo dentro do calendário, eu sou bem pragmática para isso. Eu tenho um período que eu falo, mais ou menos esse período eu estou mais livre, então esse período que eu vou escrever o livro. Não pode ser um período muito longo, então o último livro que eu escrevi, que não é esse, é o próximo, foi um livro que me tomou mais tempo um pouco, porque eu tinha terminado um livro, 2 meses depois tive que começar outro livro, que era um projeto por encomenda. Então isso foi um pouco desgastante, eu tive uma certa dificuldade pelo desgaste que eu já vinha desse livro aqui para entrar numa outra história, né, inédita. Então isso foi difícil. Mas tirando essa questão que eu vivi, que foi difícil, assim, nunca tinha acontecido eu escrever 2 livros num período tão curto, em geral eu consigo me programar dentro de um tempo não muito grande, dentro de um calendário, e eu sento, escrevo, eu tenho que finalizar, enfim, quando eu já chego com 20 páginas de livro escrito, eu já sei mais ou menos o total, eu já sei mais ou menos para o final que eu vou ter. Então eu faço isso de um modo, de uma certa forma muito, não sei, para mim flui de uma forma mais não vou dizer mecânica, mas é hábil, né? Eu tenho aquilo tenho um projeto, tenho que concluir um projeto para começar outro, então não chega a ter uma dificuldade em terminar. Tem uma escritora inglesa chamada Rosamund Pilcher, que entre tantos outros livros que ela escreveu, tem um livro que eu gosto muito dela, eu sempre indico, chamado Os Catadores de Concha. E tem uma personagem, de toda a minha experiência como leitor, talvez tenha sido a personagem assim, que tem mais densidade, assim, que é a personagem principal desse livro. E a escritora declara que, no final, a personagem tem que matar a personagem, né? Ela adquire uma doença e tal, ao longo da história, e tem que matar. E quando ela tomou essa decisão, ela entrou num processo depressivo, de tanto apego que ela teve com essa personagem. Como é que é seu apego e desapego com seus personagens? Os personagens que eu sou muito apegada, eles nunca vão morrer. Eu morro, mas eles ficam. Eu não me desapego. Alguns eu consigo desapegar, mas eu tenho alguns personagens que estão comigo já há algum tempo. Eu tenho um personagem, que é o Edgar Wilson, que já está comigo em alguns livros, que eu falo que ele nunca vai morrer. Não tem a menor condição de eu matá-lo. Eu sou bastante apegada a personagem, eu sou muito atravessada pelos personagens que eu realmente sou apegada, e os personagens não só estão num livro, como eles estão em alguns livros, né? Então é um universo que eu vou na cronologia do tempo, posso ir para frente, para trás. Então aqueles que realmente são personagens importantes para mim, eles não morrem, não desapego, e eles estão sempre ali que eu posso pensá-lo, sabe? Elencá-lo para um livro. Então eu sou extremamente apegada, jamais mataria um personagem assim que me ajuda e que me move na escrita, né? Ana, para a gente finalizar esse encontro, né, e agradecer você pela boa vontade de ter nos atendido, pela disponibilidade de vir aqui, você preparou o roteiro de um filme, né, que vai ser lançado agora em 2017. Eu queria que você falasse para o nosso público conhecer esse trabalho. É um projeto que foi lançar, ele vai entrar no circuito comercial esse ano, 2017, mas ele já estreou nos festivais. Os filmes, geralmente, eles fazem uma carreira em festivais durante um tempo. Ele estreou ano passado, 2016, e ganhou alguns prêmios em alguns festivais de cinema no Brasil e no exterior. E é um filme que se chama Deserto, que eu escrevi o roteiro junto com o diretor do filme, que é o Guilherme Weber, que também é ator, e a estreia dele como diretor de cinema. E é um filme que é baseado na obra literária chamada Santa Maria do Circo, de um escritor mexicano. E essa história, ela é a história que conta a história de uma trupe circense, que depois de muitos anos na estrada, viajando de cidade em cidade, apresentando seus espetáculos, eles encontram uma cidade fantasma, uma cidade abandonada, e decidem, por fim, ficar naquela cidade e tentar viver pela primeira vez numa cidade, né? Viver sem estar mais viajando. E eles ali fundam
um vilarejo e fundam uma cidade e começam a definir papéis sociais de que cada um vai ter do que eles acreditam que seria dentro de uma sociedade. Então é um livro que tem um aspecto é um filme que tem um aspecto político bastante grande, é uma ode ao teatro, porque ele é um filme de arte, é um filme que a gente tem o Lima Duarte como que é um dos nossos atores, que tem umas passagens extremamente lindas e vigorosas no filme. Então é um filme que enaltece muito a profissão do artista e principalmente do ator, né? Então ele estreia em circuito comercial ao longo agora desse segundo semestre de 2017 e eu espero que as pessoas tenham a oportunidade de assistir. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso a outras edições do programa, acesse a nossa página no Facebook. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória através do canal da TV RCA, canal 20. Muito obrigado.